tenho elegido. Aqui a gente vê um homem que foi escolhido por Deus, filho de um rei, segundo o coração de Deus, que era Davi. E nós, quando olhamos aqui para essa história, né, que a Bíblia narra para a gente nesta noite, o perigo que nós temos de desviar são as mínimas coisas que nos desviam da presença de Deus. É as mínimas coisas. Não é muita coisa, não. Salomão, ele tinha as mulheres, né? Ele era casado com a filha de Faraó, mas ele tinha lá suas concubinas, e não assim, ele não se contentou com suas 700 mulheres princesas. O homem tinha coisa boa, não era umas tranqueiras, não, né? Não eram umas piriguetes, ele tinha, eram as melhores mulheres do reinado. Inclusive a filha de Faraó, que era linda. Será que ele precisava de crescer o olho em mais mulheres? Umas 300. Foi essas 300 que passou da conta que levou ele para o buraco. Tudo que é demais, irmão, na nossa vida, nos tira da presença de Deus. Isso é emprego, isso é na idolatria. Aqui foi falado de uma idolatria. Salomão começou a idolatrar os deuses dessas concubinas. E a Bíblia fala que ele recebeu o convite das mulheres com muito amor e botou em prática. Esqueceu dos mandamentos de Deus, esqueceu das ordenanças de Deus, esqueceu do que Deus tinha mandado ele fazer, o caminho que ele tinha que seguir, o caminho que ele tinha que andar, que era o caminho do seu pai, que o seu pai ensinou para ele como ele devia andar diante de Deus. E hoje não é diferente. Às vezes a gente ensina, né, os nossos filhos. Meu pai, se estivesse vivo, né, ele ensinou o caminho para muitos netos. Só que meu pai se foi para a glória. E muitos dos netos desviaram do caminho que o meu pai ensinou. O que aconteceu? Perderam-se a primogenitura. Perderam. Eles perderam aquilo que o meu pai ensinou. Meu pai, ele fazia vigília, ele botava ali todos os netos para orar, para cantar louvores, né? Veio na nossa casa e todo mundo adorou a Deus. Então ele ensinou o caminho. Ensinou para minha filha. A minha mãe nos ensinou o caminho. Ganhou meu pai para Jesus. Meu pai começou a fazer a obra de Deus dentro de casa, e por onde Deus mandava, ele também fazia. Assim como Davi. Davi ensinou todos os seus filhos como seria temer a Deus, como seria andar diante da presença de Deus. Porque Davi, a Bíblia relata que ele era o homem segundo o coração de Deus. A diferença de Davi e Salomão foi o seguinte: Davi, quando ele pecou, ele se arrependeu. Ele correu para os pés do Senhor e se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E o Senhor o perdoou. Todas as vezes que Davi caía, Davi pecava, ele ia diante de Deus e o Senhor o levantava, porque ele ia com o coração quebrantado, ia com o coração reto. E nessa noite aqui, o irmão Antônio já disse, quando a gente pode até pecar, mas tem que se arrepender. Quando a gente se arrepende, a gente alcança a misericórdia, mas para alcançar a misericórdia tem que se arrepender e deixar. Aleluia. Davi também era meio teimoso, porque quando ele fez cometeu um adultério, né? Ele não cometeu só um adultério. Ele cometeu um adultério, em seguida também um homicídio, e ainda tentou enrolar, esconder, mas de Deus ninguém se esconde. Porque ali para ele cometer o adultério, ele mandou matar o seu fiel soldado, seu companheiro de guerra. Olha aí o perigo. Não foi pela idolatria que Davi caiu.
nós vamos ficar fazendo em casa? Vai ficar descansando ou vai ficar olhando da soleira, né? Só olhando da laje, né? Subir na laje, né? Ficar lá observando as concubinas da rua. Aí cai na tentação. Interessante que hoje nós dois estávamos falando a respeito disso, né? Nós estamos conversando a respeito disso aí. E mulher leva o homem à perdição. Se não vigiar, leva. Porque, irmão, mas eu sou casado. É dos casados que elas gostam mesmo de derrubar. Porque se ela está com solteira, não está fazendo muita coisa não. O inimigo quer os casados, sabe por quê? Porque o inimigo entra na vida de um homem casado, ele destrói uma casa inteira. Ele não vai destruir só o homem que caiu na armadilha, mas vai destruir a mulher, vai destruir os filhos, a família vai por água abaixo. Então ele não precisa muita coisa. Lá no Éden, a serpente foi pro lado da mulher, né? Porque ele falou, eu vou pro lado da mulher, porque se eu pego a mulher pega o marido fácil, porque o homem é bicho besta. É verdade, irmão. Porque a gente, mulher, eu falo que a mulher, quando ela presta, ela presta. Agora a mulher, quando não vale nada, ela dá mão em quem dá. A mulher, quando ela vai para o caminho errado, misericórdia, fuja dela. Porque aquilo, se ela tentar, se ela pôr na cabeça dela que ela vai te pegar, ela te pega. Para demorar, ela não tem pressa, é igual a serpente. O diabo não tem pressa de te derrubar, não. Ele vai lançando uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã, uma coisinha depois, outra coisinha depois. Daqui a pouco você está enredado igual uma teia de aranha. E aí você não consegue sair mais das garras dela. É a isca, tem uma isca. E não precisa ser linda, não, irmão. A mulher, quando ela está endemoniada, ela fica maravilhosa. O homem fica cego quando vê. A gente olha e fala, misericórdia, que tranqueira é essa? Mas o fulano está apaixonado. O fulano está doido, babando, mudando. O cão, ele entra, irmão, com um sapatinho de algodão. Ele não entra assim, rebentando tudo de uma vez, não. Ele vai comendo pelas beiradas, igual mineiro. Né? Mineiro vai assim, pelas beiradinhas, quando quer alguma coisa. Ele nunca chega direto para falar. Ele vai pegar assim, sabe? Com aquela manha, sabe? Com aquele negócio assim, quero, mas não quero. É bem assim. E aí, quando a gente olha para essa história aqui de Salomão, a gente vê que Salomão, ele foi seguir outros deuses. Rapidinho, por conta dessas 300 concubinas que ele arrumou, ele começou a andar atrás dos amonitas, começou a seguir Milcom, começou a seguir a deusa dos Sidônios, ele começou a seguir deuses que não eram deuses. Deixou o Deus dele verdadeiro, que o pai ensinou, pela cabeça das mulheres. Ele foi seguir outros deuses que entrou na idolatria. Não tem uma coisa que Deus não gosta em nós, é que nós venhamos trocar ele por outro Deus. Ele não divide a sua glória com
nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, de maneira alguma. Porque de outra maneira elas perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Olha que coisa. E hoje, trazendo para os dias de hoje nós, quantos tinham promessa de salvação, promessa de Deus fazer algo grande na vida dele, mas ele resolveu largar a mulher dele de casa, ou largar de vez, divorciou e foi catar uma mulher dessa, uma etérea dessa aí da vida. Catar uma mulher sodomita, aleluia. Catar uma mulher que não faz parte da linhagem dele, esquecendo todos os mandamentos do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Esquecendo tudo que Deus ensinou. Nós só vamos para o céu quando a gente obedecer a palavra. Quando a gente obedecer a Deus. Isso que eu estou falando aqui aconteceu com Salomão, mas do mesmo jeito que acontece com o homem, acontece com a mulher de Deus, quando ela também não vigia. Quando ela também não vigia, acontece. Porque é carne, irmão. É carne. E uma coisa, o diabo ele dá prato assim, saboroso na sua frente, quando você arma contenda dentro de casa com a sua mulher, com o seu marido, e você não se reconcilia, você sai para a rua, você dorme e acorda no outro dia de manhã, você vai sair para ter certeza que o prato está pronto. E se Deus não tiver misericórdia, cai. Porque o inimigo ele é astuto. Verdade. Ele é astuto e ele é sábio. E ele não tem pressa para derrubar ninguém. Quando nós olhamos para Salomão, aqui diz que o Senhor se irou com ele. E assim fez para com todas as suas mulheres. Ele começou a seguir elas. Edificou até altares. Meu Deus do céu. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Versículo 9. Porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecia. Olha o privilégio do camarada. Todo torto, e Deus ainda apareceu para ele 2 vezes avisando para ele. Mas não quis o quê? Dar ouvido. E aí o que aconteceu? E acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha aí o perigo. E nessa noite nós estamos aqui, porque se Deus está falando é com quem está aqui. Nós que estamos aqui vamos guardar o nosso pé, o nosso coração, a nossa vida. Vamos guardar a nossa vida, vamos continuar escondidos no Senhor. Glória a Deus. Porque estamos aqui, nós aqui somos casados, graças a Deus, e bem casados, alicerçados no Senhor. O irmão Antônio ali é viúva há muito tempo, já foi tentado, porque ele já contou umas histórias para mim que eu falo, Jesus é o Senhor mesmo na vida do teu céu, porque se não fosse, para quê? Para entrar na vida dele, para tirar, Pascoal, esse dom maravilhoso que você acha bonito. Porque a partir do momento que ele desviar o coração dele, o pensamento dele, das coisas que Deus manda ele fazer, e cair nas garras de uma concubina dessa, como Salomão, ele vai fazer o que? Ele vai perder a espiritualidade dele. Tudo que ele conquistou até hoje ele perde. Porque a mulher é bicho esquisito, irmão. A mulher é tentada. Quando ela quer desviar um homem, ela desvia. Quantos homens hoje, eu vou falar, irmão, porque é sério. Às
discussão, causa picuinha, a gente vai pra gente assim, meio pra cima, assim, mas eu não tô nem aí, irmão. O que importa é Deus. O que importa é o Senhor. Porque Ele que me tirou lá do lamaçal do pecado e me colocou aqui. Outro não teve essa força nem esse poder. Mas Ele teve. E tem o poder de me sustentar na sua presença. Enquanto eu estiver na presença com Ele, Ele está comigo. Mas a partir do momento que eu fizer igual a Salomão, trocar o meu Deus e idolatrar qualquer outro Deus aí da terra, idolatrar ou o dinheiro, ou os passeios, né? Idolatrar as coisas dessa vida e deixar as coisas que Deus põe na minha mão para fazer de lado, eu vou perder minha comunhão com o Senhor. Porque Ele não vai estar comigo andando nesses caminhos que eu vou estar. Enquanto eu estiver com Ele, Ele está comigo. Lá da lava, a Bíblia diz isso. E eu creio que é assim. Mas Davi, olha o interessante que eu acho aqui, quando Deus ama, irmão, Deus ama. Salomão, Deus ficou irado com ele, tomou o reinado dele. Que aqui diz a palavra do Senhor, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conselho e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha, todavia, nos teus dias, não o farei, por amor de Davi, teu pai. Olha o amor que Deus tinha em Davi. Por amor do pai, o filho não ia ser punido naquele momento. Mas aqui vem, ó. Deus, ele disse para ele, porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho. Por amor de Salomão? Não. Por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então, o Senhor Deus, Ele é tremendo. Aquilo que Ele te dá é teu. Então, zela, guarda, cuida, que é a nossa salvação. E as demais coisas vão se acrescentar em nossa vida. Mas também para Ele tirar o reino, Ele não demora. É só desobedecer. Aqui Salomão desobedeceu. Ele falou que não ia tirar por aquele tempo, por quê? Por conta de Davi. Mas que ele ia tirar o reino de Salomão. Rasgou-se o reino. Tirou-se da vida de Salomão. Você vai viver aí na terra, você vai viver, mas vai viver assim sem minha presença, vai viver sem mim. Porque você é desobediente. Vai viver sem mim, porque você é desobediente. Mas seu pai não, eu amo seu pai. Então eu não vou rasgar o teu reino todo por amor a ele. Vou dar a tua parte da tua herança, eu vou dar para o seu filho, que é obediente. Aí diz aqui que Deus suscita adversários contra Salomão. Olha aí, olha que coisa tremenda. Sai da presença de Deus, não dá de cara com Satanás. Dá de cara com o adversário. Aqui, mas a palavra está dizendo que foi Deus quem levantou. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. Hadad, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Eu não vou continuar porque é muita coisa. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe dos exércitos, a encerrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, os servos do seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadad um rapaz muito jovem. Então o Senhor, Ele chama desde a mocidade. Para quê? Para que você tenha mais força para fazer a vontade do Senhor. Hoje nós estamos aqui, já todos nós de idade avançada. Mas eu estou com a força, eu estou que nem Caleb, né? A força que eu tinha 40 anos atrás. Caleb disse isso, né? Que ele não tinha medo de possuir a terra, porque ele estava com o mesmo vigor.
Simon, o livro seria o mesmo? 1 Reis 11. 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. A todos que estiverem assistindo esse vídeo, curta, comente e compartilhe. Compartilhe para que esse trabalho vá mais longe e que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Vou chamar aqui agora o nosso pastor Marcelo, que vai orar e vai dar o término desse trabalho, que a nossa luta continua lá do outro lado, onde a gente vai, para uma campanha de oração que termina depois da manhã, né? Termina amanhã, 9 horas da manhã. Glória a Deus. É, meu Jesus. Vamos orar. Olha. Senhor Jesus, soberano Deus e eterno Pai, por todas essas orações. Quero agradecer ao Senhor, Pai Deus, nesse minuto, nessa hora, a qual o Senhor nos permitiu estar louvando e agradecendo o teu nome. Obrigado por cada vida que aqui se encontra, meu Pai querido. Senhor, leva para o nosso lado, mais perfeita paz, meu Deus. Nos dá, Senhor Deus, uma boa noite de sono, sono reparador. Se porventura, meu Pai, o Senhor não